Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Missionário. Eu me chamo Ellen. Tô muito feliz de estar aqui. Fazia tempo, gente, que eu não gravava um episódio. Fala sério. E eu nunca gravei com a Carol. É verdade. Acabei de pensar isso agora. Inédita. Vai ser muito bom, gente. Seja muito bem-vindo. Esse é um canal da Agência de Missões para conhecer os nossos missionários, seus projetos, e você ficar ligado em tudo que está acontecendo em cada um deles, em cada país, você ter mais um gostinho do que Deus está fazendo pelo mundo. Essa semana tá super divertida, bem puxada para todo mundo aqui no Centro de Operações, porque nós estamos na semana da reunião de pastores e, meu amigo, tá uma gravação atrás da outra, porque tem muita gente boa por aqui e é tão prazeroso receber os nossos missionários e conhecer de perto aquelas pessoas que a gente só acompanha no Instagram. Ó, que alegria! A gente vai ter um tempo maravilhoso hoje com um casal super especial. Eu vou deixar a Carol primeiro dar um oi, né? Vai lá, Carol. Oi, gente. Que coisa boa, Ellen. A gente tá aqui. De fato, a gente tem feito aí algumas gravações de podcast esses dias. Tem sido maravilhoso. E hoje nós estamos juntos outra vez para receber mais um casal de missionários. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai edificar a sua vida, vai te inspirar. Então, fica com a gente, acompanha que você vai ser muito abençoado. Você vai ver que o que a gente tá falando é verdade. Porque antes de começar, a Larissa falou, avisa lá que as pessoas vão viver com a mesma roupa em vários episódios. É porque a gente pegou um dia, meu amigo, para aproveitar todo mundo. Inclusive, o casal que tá por aqui disse que chegou agora há pouco e já veio gravar. Então, gente, a gente não dá nem descanso. A gente não dá descanso para as pessoas. Eles vivem viajando, a gente tem que aproveitar cada segundo, meu povo. Então, nós estamos falando dos pastores lá do Verbo Porto, em Portugal, pastor Márcio e Lisiane. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. É muito privilégio para nós. É uma honra mesmo, realmente. Que bom ter vocês por aqui. A gente sabe que vocês estão à frente dessa obra lá em Porto, certo? Sim. Em Portugal. E eu queria que vocês explicassem mais ou menos pra gente onde fica Porto, dá uma situada pro pessoal que de repente não conhece a igreja de vocês, debaixo de qual supervisão vocês estão. Conversa aí um pouco com o pessoal e conta pra eles do contexto de vocês. Pois bem, quer falar um pouco? Pois bem. Posso ir? Começou bem português, né? Pois, bem. ora pois. Ora pois. Ora, pois, nós estamos no norte de Portugal. Porto é o segundo maior distrito de Portugal. Primeiro vem Lisboa, depois Porto. Sim. E depois Braga, né? E nós estamos lá desde 2015. E Porto é uma cidade maravilhosa. A Grande Porto é um negócio impressionante em termos de beleza natural. Portugal, né? é lindo. É lindo, né? E a gente está lá desde 2015. Quando nós chegamos primeiro em Lisboa. Havia somente a igreja de Lisboa até então. Fomos para lá, ficamos lá até a nossa legalização se completar. E tão logo se completou, nós fomos para o Porto, que era o nosso chamado, né? E ali no Porto nós então ficamos. Você já tinha uma cidade no coração, era específico. Específico. Nós não fomos para um lugar que vamos para lá que lá não tem. Não, nós tínhamos uma cidade no coração, que é Porto, e pronto. É uma grande metrópole. Porto foi eleito diversas vezes como o melhor destino turístico da Europa. Ai, que legal. Então, são algumas características interessantes. É a única visitando, viu? Porto. São muito bem-vindos. Já foi para Portugal, Carol? Não. Eu tô aqui olhando para o aconteceu o que sempre acontece quando eu sou chamada. Talvez o problema sou eu, pessoal. Eu não liguei o cronômetro para variar, mas vamos lá. É porque assim, a conversa já começa tão animada, que a gente esquece do tempo. Valendo, mas a gente ganhou um tempo extra. Ganhamos uns minutinhos. E olha só, a Porto é chamada de a cidade a invicta. Por quê? Porque foi a única cidade ali da Península Ibérica que não foi conquistada. Ela se manteve intacta. Então, tem muita história, Porto. Convido vocês e vocês a conhecerem a cidade do Porto. Não, eu já fiz uma viagem missionária para Espanha, mas não conheço Portugal. Ainda. Eu falo que eu conheço Portugal, mas assim, não é Portugal. Eu fui para Lisboa e fiquei uma semana. Na volta do projeto Paz em Minha Guerra, que eu tive uma semana de descanso. Aí a gente acabou ficando lá, eu e meu esposo.
Mas, quando eu cheguei, eu falei, não, gente, não dá pra ficar uma semana nesse país. Não tem muita coisa pra conhecer aqui. Agora eu já quero, já botei na lista, agora Porto. Já estamos animadas. Será um prazer recebê-las lá. Então, deixa eu perguntar, só pra eu saber. Eu gosto quando também me chamam e eu já não conheço a história, que aí eu vou cavucando pra conhecer. Então, vocês foram pra Lisboa, certo? Mas não foi algo... o senhor não se mudou pra lá porque tinha um trabalho. Foi literalmente o seu chamado. O senhor foi chamado. Uhum. Quer falar um pouquinho da história do chamado? Sim. Pronto, então fale um pouquinho. Isso vem lá de 2007, ainda em Lagoa Santa. Nós estávamos em Lagoa Santa, sim, né? Sim. Onde fomos numa conferência, um congresso de um outro ministério. E lá nós recebemos uma palavra muito específica de um missionário americano. Inclusive, ele não falava uma palavra em português. Que nos puxou para poder entregar uma palavra. Veio um intérprete junto com ele para o português e nos entregou uma palavra. E ele disse assim, olha, apontando para mim, eu não sei se você está grávida naturalmente ou espiritualmente, mas você está grávida de um sonho que Deus colocou no seu coração. E que você vai para as nações e lá Deus vai fazer coisas assim tão inimagináveis que você vai ficar de boca aberta, na verdade. E nós, olhando para hoje, nós já experimentamos coisas que realmente essa palavra veio a se cumprir. Então nós saímos de lá daquela conferência impactados com aquela palavra, porque até ali nós nunca tínhamos recebido uma palavra tão específica a respeito disso. E ao passar do tempo, a gente ainda em Lagoa Santa... Mas isso vocês estavam pastoreando, porque a gente nem comentou com o pessoal, né? Vocês pastoreavam Lagoa Santa, Minas Gerais. Não, ainda não. Ainda nesse ponto, não. Ainda não eram pastores. Não, isso foi 2007. Tá. Né? Então, o que aconteceu? Depois, a gente servia na igreja local, até era uma igreja batista muito boa. Servíamos no departamento de música, ele ensinando para os jovens, escola dominical, essas coisas, e fomos servindo ao Senhor. E nesse meio tempo, algumas palavras vieram de confirmação a respeito da gente ir para as nações, ensinar adoração nas nações, ensinar a palavra de Deus nas nações. Então foi um processo muito interessante que Deus foi de conta-gotas, sabe, soltando as palavras dele. A gente usava muito essa figura que era de um quebra-cabeça. Ele soltava algumas peças do quebra-cabeça, mas a gente não conseguia ver o quadro completo. Então, Deus nos abriu uma porta para a gente poder conhecer o Rema. Você podia contar essa experiência, que é muito interessante, a respeito de como você chegou até o Rema. Posso contar. Só que antes de conhecer o Rema, nós fomos a Porto, em Porto. Fomos lá ministrar em algumas igrejas com um ministro itinerante, amigo nosso. Vocês não eram do Verbo da Vida? Não ainda éramos. Não. Fomos lá, isso foi em 2011. Já estava fazendo Rema, já tinha feito Rema. E fomos lá em 2011. Ele da turma de 9 Então deixa eu contar a história do Rema. O Rema foi um negócio muito interessante, porque nós temos um amigo que a gente andava juntos, um ministro itinerante, e fazia parte dessa igreja lá que a gente fazia parte. E ele pegou e falou assim, olha, você precisa fazer um seminário. Eu falei assim, pronto, eu preciso fazer. Mas eu trabalhava e eu era gerente comercial de Minas Gerais e Bahia, de uma grande indústria, e meus dias eram assim impraticáveis e não convergiam para estudar, para me ausentar do trabalho. E o seminário que ele estava a me indicar, ele funcionava de segunda a sexta. E seria impossível de eu fazer. Impossível. E pronto. Aí conversando com ele virou assim, olha, tem um outro seminário parecido com o nosso, procura lá. Chama acho que é Verbo Vivo, se não me engano. E eu falei assim, tá bom, vou procurar. Quando eu coloquei no computador
esse nome, apareceu para mim, o primeiro que apareceu foi Verbo da Vida. Sim. E aí eu peguei, entrei em contato, a diretora era a Bárbara, e fui lá ter com ela. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, olha, eu vim aqui porque conheço um professor daqui, e citei o nome do professor, do apóstolo. Ela falou assim, não conheço. Aí eu pensei, tadinha, deve ser nova aqui, né? A Bárbara é uma querida. Foi minha diretora também. Pois é. E pronto, aí conversei com ela ali e falei, o senhor quer fazer uma aula a aula inaugural? O senhor quer vir fazer, para o senhor ver como é que é? Não, quero não, me dá a ficha aí, vamos preencher, eu quero já começar a aula. E já paguei, já fiz a matrícula e pronto. No dia seguinte estava eu na sala de aula, né? Para assistir a aula. Tremendamente impactado pelo professor André Martins, realidade da nova criação. Que legal. 2 semanas de aula e eu descubro que o seminário que me indicaram era outro e eu estava no Rema. Me indicaram eu fui parar em outro. Interessante essa história dele. E pronto, comecei a fazer uma assim, agora eu estou aqui, vamos receber daqui. Graças pronto. a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus eu errei. Guiou, né? Graças a Deus eu errei, pronto. E fiz os 2 anos de Rema, formei na turma de 2009, 2010, né? E em 2011 nós viemos para o Porto, né? Chegamos no Porto para um tour em algumas igrejas. E ali no Porto foi algo que destravou tudo na nossa vida. E eu estava de frente para o mar, perto da praia de onde eu moro hoje, e Deus falou comigo. Ali foi tremendo, né? Assim como as caravelas saíram dessas águas para o Brasil, é hora da minha palavra voltar. Eita, que forte. Para Portugal e para a Europa, para o avivamento que eu tenho preparado para essas nações. Então nós recebemos aquela palavra e eu falei assim, Deus, manda mesmo os missionários. Eu vou apoiar os missionários. Estarei orando por pessoas. Exatamente. E pronto, e aí a Liz continua contando. Um contando. senso de humor maravilhoso. Voltamos dessa viagem, logo após ele ter se formado, eu entrei no Rema. Sou da turma de 11, 12. Então, a princípio, eu fui muito resistente para as aulas. Por quê? Porque não tinha nada a ver. Eu já tinha visitado, inclusive, um culto lá na Rua Herê, lá no Prado, lá em Belo Horizonte. Fomos, não gostei da igreja, porque eu estava acostumada com um outro tipo de ensinamento, uma vida inteira, né? E o verbo realmente é muito diferente. Então, eu, formei uma resistência mesmo ao verbo. Não queria ir. E nessa época a gente já tinha saído da igreja batista lá em Lagoa Santa e estávamos a procurar uma igreja nesse meio tempo. Então, quando eu entrei no Rema, a gente estava sem igreja nenhuma. Então, fui fazendo o Rema e muito resistente. Confesso que o primeiro ano do Rema eu não aproveitei o quanto eu gostaria de aproveitar dos ensinamentos, das palavras, das matérias. Porque havia em mim essa resistência. Mas por quê? Porque nós vínhamos num histórico familiar que estava muito difícil, o nosso casamento não estava bom, não estava nada bom. Então, assim, a gente estava muito machucado, a gente chegou dessa maneira. Então, todas as barreiras já estavam assim, né? A gente estava armado mesmo contra qualquer coisa. E eu fui fazendo. Quando fui foi no segundo ano, na matéria, me parece que é Dons Ministeriais, se não me engano, não sei se tem essa matéria, eu não me lembro ao certo. Essa matéria me marcou muito. Então, foi Dons Espirituais. Dons Espirituais. Foi Dons Espirituais com a... Daniele Cavalcante. Lá do Rio. E ela falou uma frase, gente, mas que entrou como uma espada dentro de mim. Bem aonde eu tinha aquela ferida aberta. E Deus me respondeu ali. A partir daí, meu Deus, eu comecei a devorar cada aula que eu assistia.
E a minha vida começou a ser transformada, nosso casamento foi sendo transformado. Nesse meio tempo, em outubro de 2011, nós decidimos, né? Eu estava muito resistente a ir para o VEB, como eu tinha falado, e o Márcio já estava começando... Não, em outubro a gente já tinha a palavra, né, de Portugal. Isso. E ele já estava a me sondar. E aí, Lisiane, o que você acha? Você recebeu essa palavra também? Eu falei, de jeito nenhum, eu não vou para Portugal. A gente tinha acabado de mudar para uma nossa casa nova, toda, sabe, planejada, com os armários planejados, a casa dos sonhos da gente. Sabe, num lugar maravilhoso que é Lagoa Santa, a gente ama Lagoa Santa até hoje. E eu falei, não vou, só se Deus aparecer assim, na minha frente e falar, você precisa ir para lá. Aí sim eu vou. Mas eu sabia que ele não ia fazer isso. Por isso que eu falei, né? Pronto, eu tava tranquila. E ele de vez em quando vinha e me falava, e eu falava não, e eu nessa época resistente também, a nossa entrada pro Verbo da Vida também foi muito interessante. E pronto, eu tava bem assim, resistente a tudo, e foi quando a nossa entrada, né, do Verbo da Vida, né? Que aconteceu, não foi? Conta aí como é que a gente foi, como é que foi? Pois é, a Lisiane estava um pouco resistente mesmo, né? Mas de ir para o Verbo, e eu tinha já uma certeza que era ali que eu tinha que estar. Assim como também a palavra de envios missionários, Senhor, já tinha calado no meu coração. Olha, é você que vai. E aí eu falei com ela, envia-me. Lise, eu não consigo guardar isso dentro de mim, isso está explodindo aqui dentro, Deus está me chamando para ir para o Porto, e ela com essa resistência. E aí nós tivemos uma conferência lá na igreja com Herênio Ramiro, e pronto, e estávamos lá, eu sentado numa das fileiras do meio para trás, no corredor, Lisiane ao meu lado, e ele veio com aquele microfone dele, aquela camisa estampada dele, figura rara, e ele veio e parou do meu lado e bateu a mão no meu ombro, e eu só olhei para cima. Ele virou e falou assim, você tem um chamado? Falei assim, tenho. Qual o seu chamado? Meu chamado é pastoral. E aí ele falou assim, mas necessariamente esse chamado é para o Brasil? Aí eu falei assim, não. Ele, pois bem, eu vou te levar para as nações, mas é necessário que você fique um tempo ainda. E eu já tinha a nota que eu precisava ficar para poder fazer a escola de ministros. Ah, tá. Eu já tinha essa nota no coração, ou seja, ele veio falar uma coisa para mim que era só confirmação, ele não estava falando nada de novo para mim. E enquanto ele falava comigo assim, a Lise do lado se derretendo em choro, choro, porque enquanto ele falava comigo, Deus falava com ela. E aí ela se rendeu, ela falou assim, olha, eu me rendo. A partir daquele dia, realmente, eu me rendi a esse chamado, ainda um pouco resistente, mas Deus foi tratando aos poucos meu coração, foi, na verdade, colocando o sonho dele no meu coração, né? No final, eu já estava amando a ideia, comprei a ideia junto com ele, a gente já estava em conformidade, nós dois, e foi maravilhoso desde aí. E sabíamos que tinha um tempo ainda a percorrer. Em 2013, nós fizemos escola de ministros lá em BH. Isso. E 2014 foi o ano de transição do pastoreio para quem ia ficar no nosso lugar em Lagoa Santa. Aí tem a fundação da igreja de Lagoa Santa, que é uma outra história. Que é algo que a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho. Agora, antes de vocês contarem essa história, tem uma curiosidade aqui, né, interessante, que a gente estava conversando há umas semanas atrás, porque eu fiz o rema lá em BH entre vocês dois, né? Porque quando o pastor Márcio estava
no segundo ano, eu estava no primeiro. Sim. Quando você estava no primeiro ano, eu estava no segundo. no segundo. Então, Ok. pelo menos no primeiro ano, né? Que ainda era naquela No primeira. primeiro, era ainda na Erê. Na Irê. É. Erê. Na Irê. Aí tinha um corredorzinho, né? Bem estreito. Isso. A gente já deve ter se encontrado Com naquele certeza. corredor. certeza. Com certeza. Que legal, agora Toda a gente está certeza. aqui É verdade. e como parte do cuidado missionário da Agência de Missões, Que né? Eu legal. acompanho eles, então muito legal assim essa conexão, né? A gente É de se Deus. reencontrar aqui depois de de tantos Deus. anos. Não É. nos conhecemos na época porque as turmas eram grandes, né? Aham. Então a gente não se conheceu, mas agora estamos aqui. Estamos juntos. E voltamos à Lagoa Santa. Pois então. 2012, nós estávamos já no verbo BH, né? Começamos lá a sermos líder do discipulado. Ah, legal. A igreja não tinha esse departamento ainda e o pastor Marcelo, à época, me pediu para assumir essa responsabilidade de começar né, o discipulado lá. E demos início ao discipulado, conforme ele pediu, as orientações dele, e foi um período muito bom. Mas eu vinha de Lagoa Santa para Belo Horizonte. Em Lagoa Santa tinha 2 outras famílias que também estavam lá fazendo o mesmo trajeto, mas durante a semana eles não conseguiam ir. E aí eu conversei com o pastor, falei assim, olha, o que o senhor acha da gente começar uma reunião de oração, alguma coisa durante a semana lá em Lagoa Santa para que possa assistir mais de perto essas famílias. E aí ele falou assim, eu estava só esperando você falar, porque está no meu coração já há algum tempo. E aí ele contou que percorria Lagoa Santa e tal, orando por aquela cidade, e aconteceu, de fato, nós começamos uma reunião de oração na sala da nossa casa com essas pessoas. Aquela reunião de oração virou um ponto de pregação. Esse ponto de pregação, dentro da minha sala, chegou a ter 70 pessoas reunidas. E a gente contemplando, porque a minha sala tinha uma vista... eu comprei a vista e ganhei grátis uma casa. Eu tinha a vista completa da cidade. Ah, que legal. Da janela da sala a gente via toda a cidade, toda a orla da lagoa. Era uma coisa linda. E aí nós pegávamos ali e chamava as pessoas para poder orarmos, estendendo as mãos para a cidade e declarando uma igreja nascendo ali, um local de uma igreja. Né? Isso. E o Rema. A gente já tinha esse desejo de estabelecer a igreja e estabelecer o Rema. E pronto, chegou, né? Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de começar uma igreja lá e alugamos um prédio e começamos uma igreja em Lagoa Santa, isso em 2013. Em 2014 nós estabelecemos o Rema. O Rema chegou. Uau, Rema foi chegou bem rápido no ano seguinte. Exatamente. Foi assim, as coisas aconteceram muito rápido. E a gente com a certeza de que nós tínhamos que ir para Porto. Então, mesmo nesse processo de plantação da igreja, vocês tinham a convicção de que não permaneceriam lá? Não, Sim, inclusive já tínhamos consciência disso. Compartilhamos isso com o pastor para ele já saber. Então, todo o processo, desde a época do estabelecimento do Rema, já foi um processo pensado, que quem foi para lá foi o pastor Alessandro Ribeiro, que é meu amigo e está lá, é o pastor de Lagoa Santa ainda hoje. Ele foi para ser o diretor do Rema. Ah, tá. Sim. Entende? E aí nós começamos a fazer a transição, né? Ele como diretor e eu como pastor. Isso em 2014. E aí em 2015 eu saio e ele assume o pastoreio. E aí quem foi ser o diretor do Rema foi meu amigo Márcio Campos, que está lá em Caxias do Sul. Sim. E hoje eu tive a oportunidade de encontrá-lo aqui. Sim, eu vim também hoje de manhã aqui do Muito ministério. bom. Então foi assim, essa foi a história do Verbo da Vida de Lagoa Santa. E quanto bom. tempo de pastoreio, pastor Ló? Pois então, começamos a pastorear em 2012 e nós estamos desde então pastoreando. Estamos em 2025, estamos com 13 anos de pastoreio. Uau, nem eu tinha essa noção. Passou Parabéns. rápido. Passou muito rápido. Que legal. Muito bom. E eu acredito que é diferente quando você chega em outra nação, né? Por causa da cultura mesmo.
Quais são as principais diferenças que você pode apontar sobre pastorear aqui e pastorear lá? Muito bem. Isso aí Tem é uma coisa que as pessoas falam, e eu também falo em várias situações. Gente é gente em todo lugar, não é? Exatamente. Exatamente. As situações na vida das pessoas se repetem. Mas eu acredito que tem algumas coisas que o missionário enfrenta que são um pouquinho diferentes, né? Sim. O que o senhor Eu poderia comentar com a gente? Bom. O que mais o senhor percebeu? Lagoa Santa, para a gente, foi um projeto piloto. Sim. Uma escola Né? também, né? Foi uma escola, nós Uhum. aprendemos, né, algumas coisas. E Lagoa Santa foi exercício de fé o tempo todo. Né? E nós tivemos a oportunidade de ver diante dos nossos olhos a manifestação daquilo que a gente cria através de pessoas, através de vidas, através de gente que foram chegando e nos ajudando a implementar, A fazer a coisa aquela acontecer. Pastorear as pessoas de Lagoa Santa foi maravilhoso, com todas as dificuldades que todo pastoreio tem. Mas, e aí eu vou chegar na sua pergunta, Lagoa Santa, a pessoa pode sair da nossa igreja e ir para uma outra igreja. Isso é natural, um processo natural que pode acontecer. Quando você vai para o campo missionário, quando você vai para pastorear em outra nação, você lida com outro problema. Ele veio para Portugal e de repente ele vai embora. Ah, sim. Acontece Ele não muito, muda de né? igreja, ele muda de país de novo. país. E isso é uma situação que Acontece pode sim. acontecer a qualquer momento. Por quê? As pessoas não estão lá porque tiveram uma direção de Deus. Elas foram para lá para poder realizar seus sonhos pessoais, sonhos profissionais, sonhos familiares. E, via de regra, aqueles que conseguem a realização desses sonhos vão ficando. Mas aqueles que por algum motivo não tiveram a perseverança no processo, eles acabam por voltar. E aí você começa a acreditar em uma pessoa, dar Investe oportunidade nela, nessa pessoa, treina. investe nisso. E aí elas voltam para trás. E aí você tem que começar todo tudo o de processo novo. com outros que vão chegando. Agora, Interessante. é muito bom saber que Deus sempre provê pessoas. Amém. Ele Todo traz pessoas Exatamente. para poder estar ajudando, auxiliando, servindo, cooperando, né? Ninguém faz uma igreja sozinho, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipa muito boa que trabalha comigo. Sem eles seria impossível. Sem o trabalho do pastor Jean e da Ana Paula, do pastor Guilherme e da Laís, do pastor Mateus e da Ana Luísa, nós não conseguiríamos. Esses três pastores e suas respectivas esposas são fundamentais no que Verbo da Vida Porto é hoje. Percebe? É uma situação que essas pessoas foram chegando para nós. E cada uma com a sua história de vida. Cada uma foi para parar ali no porto de uma maneira totalmente diferente, né? Como o próprio pastor Mateus, ele chegou para o porto, ele era de Aracaju, do Darren, né? Casou, foi passar a lua de mel em Lisboa e já subiu para o porto. Chegou lá no porto com uma semana de casado. Falou assim, vim para congregar aqui. Eu falei assim, mas como assim? Pois é, mas Deus falou com a gente que a gente tinha que vir para cá. Olha isso. Isso é maravilhoso demais. E ele hoje os dois são responsáveis pelo departamento de música e são responsáveis pelo diaconato da nossa igreja e fazem um trabalho maravilhoso. Então a gente vai fazendo as coisas acontecer por causa de pessoas que permaneceram, perseveraram. Agora, pastorear as pessoas, todas, tanto na Lagoa Santa quanto no Porto, cada ser humano tem a sua história de vida. Cada pessoa tem que ser tratada como um indivíduo. Nós não estamos lidando com uma fábrica de gente. Uma máquina. Mas cada pessoa tem a sua história. E aí a gente tem que ter essa compreensão, saber que nem todo mundo está num bom dia, e às vezes ela precisa de um cuidado especial e a gente tem que ter esse cuidado com elas. Deixa eu só entender o contexto da sua igreja, pastor. Ela é de brasileiros
Ela é uma mistura, tem português? Muito boa pergunta. Vamos lá. Porque também exige isso um posicionamento diferente até para vocês. E são outros desafios também, né? Bom, Sim. Vamos lá. Quando nós começamos a Igreja Verbo da Vida Porto, essa pergunta sua é muito boa. Por quê? Porque ela mexeu comigo, essa mesma pergunta. Sim. Quem nós somos? Né? Quando nós começamos a nossa igreja, eu ficava perguntando, gente, a nossa igreja só tem brasileiros. E aqui no Brasil, em 2017, quando nós viemos aqui, Deus tratou comigo algumas coisas. E Deus falou comigo claramente, os brasileiros estão chegando para poder servir ao povo português. Ok? Então, eu peguei e descansei. Falei assim, pronto, vamos que venham os brasileiros então para servir. E essa foi a tônica que eu comecei a trabalhar a partir de então. E Portugal Brasileiro tá chegando? cheio de brasileiros. Muito. Você tropeça na rua. Não é? Nós temos hoje cerca de 400 mil brasileiros legais. Em Portugal. E Fora acredita-se que existam outros 400 mil Ilegais, não, com E certeza. qual é a população de Portugal? A população de Portugal beira as 17 milhões de pessoas. É muito, É um índice muito alto de Muito brasileiros. alto. Sim. Muito alto. É verdade. Agora, você imagina, se nós brasileiros somos muitos, os indianos, paquistaneses, chineses têm estado em entrar num número muito maior e Lisboa virou uma megalópole, Medina. ficou muito cheio de gente, né? Mas pronto. E então nós temos a maioria de brasileiros. Mas nós temos chegado, graças a Deus, finalmente começou a chegar os portugueses. E os portugueses são maravilhosos. Por quê? Porque eles ficam. Eles gostam da palavra, eles têm recebido essa palavra e têm permanecido nessa palavra. Né? E eles fazem esse trabalho que nós brasileiros às vezes encontramos dificuldade, porque um português traz o outro português. E assim vai. Sim. Um português chamando o outro português e vai chegando. Nós temos lá uma família lá que chegou de português lá, levado por uma parente deles, levou uma família e a família começou a trazer outros. E as experiências que nós temos ali com eles são muito gratificantes. Nós temos venezuelanos, nós temos angolanos, né? São todas pessoas que têm vindo de diversas partes do mundo para frequentar ali com a gente e tem sido um privilégio. Né? E a gente tem visto ali sinais, maravilhas, prodígios acontecendo ali, né? Coisas gloriosas. Né? Eu posso contar uma coisa para vocês? Claro! Olha, a gente tem declarado curas acontecendo ali no nosso meio. Né? E temos chamado a existência dessas manifestações do poder de Deus, porque a palavra de Deus diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. E nós cremos na palavra de Deus. E recentemente essa família de português levou para a nossa igreja uma mulher que estava com a filha que os médicos tinham desenganado, com meningite. Olha, sua filha não tem mais solução para ela. Sério, né? Muito sério. Uma menina de 14 anos de idade. E ela chegou lá na igreja completamente desesperada. Esse português, o Ricardo, ele chegou para mim, falou antes do culto, falou assim, olha, eu trouxe uma amiga e contou brevemente a história dela. Pronto. Ô, Ricardo, vamos fazer o seguinte, deixa ela e depois nós vamos orar por ela no final do culto. Teve o culto e chamei as pessoas para um apelo de cura e fomos orar. Ela foi uma das pessoas que foi à frente e oramos. Olha, eu tive certeza que enquanto orávamos por ela, a filha dela era curada. Amém. Foi uma coisa instantânea, foi um momento maravilhoso da igreja ali. E a menina é muito nova, né? Muito uma nova. adolescente. Meu Deus. E fomos embora. Quando isso foi num domingo. Não, numa quarta-feira. Numa quarta-feira. Passou a quinta, passou a sexta. Quando foi na segunda-feira, pela manhã, eu entrei em contato com o Ricardo.
então, Ricardo, e aquela sua amiga? O que você me diz a respeito da filha dela? Aí ele virou e falou assim: Pastore, estava a ligar mesmo para si. Acreditas que a menina teve alta? Acreditas que a miúda teve alta? Eu falei assim: eita, Deus bom, acredito, nós oramos por isso. E eles estavam impactados, felizes com isso, né? E a menina a miúda lá, né? A menina teve alta e foi uma alegria. Depois a família inteira foi lá para a igreja e nós tivemos a oportunidade de conhecer o pai, o irmãozinho dela, ela. Que e bênção. foi muito bom. E a gente tem visto essas coisas acontecendo com uma certa frequência até no nosso meio. Como é importante, né? Essa manifestação mesmo dos sinais é importante, lógico, aqui no nosso contexto brasileiro, Sim. mas eu fico pensando assim, como que no campo transcultural, porque contra uma cura não há argumentos. Exatamente. Sim, Então, exatamente. assim, quem vai falar alguma coisa se a pessoa estava doente e foi curada, né? Então, é tão maravilhoso a gente também estar inserido num ministério que tem como foco o ensino sobre cura, né? Em que a gente crê na cura, e essa é uma ferramenta que a gente tem visto, graças a Deus, assim, né? A gente que está envolvido na agência de missões, como que Deus tem se movido nesse meio da cura. A gente tem agora o primeiro centro de cura da Europa, né? Lá na igreja de Braga. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente está realmente muito feliz de ver, e eu sei que muitas curas ainda vão acontecer. Amém. E as pessoas vão se render, né? Sejam os nacionais, os brasileiros, né? Amém. Cremos assim. Muito bom a gente saber desses testemunhos. E a gente vê também aquilo que mais arde no nosso coração, que é um chamado para famílias, né? A gente acredita que uma igreja forte só é feita de famílias fortes. E Deus tem nos dado oportunidades, né, Lise? Sim. De tratar com famílias. Quer falar um pouco sobre isso? Casamentos. Nós temos tido muitas experiências com pessoas vindo, assim, pedir socorro mesmo. Aquelas, assim, que estão se afogando e querendo um salva-vidas. E, assim, a gente tem tratado dessas pessoas, a gente tem aconselhado essas pessoas. E teve um casal recentemente que foi lá, que o casamento estava também destruído. Tem um filho do marido na jogada, uma criança, que de vez em quando vai para a casa deles. Então estava tendo muito conflito, muito ciúme, muita manipulação ali entre eles. E isso estava afastando ela do marido e do filho dele. Então eles foram lá conversar com a gente. Ela primeiro escreveu uma carta, assim, um testamento, na verdade, umas 5 folhas de carta, falando o que estava acontecendo no casamento. Ela mandou antes para a gente do gabinete, porque não queria que ele ficasse sabendo daquelas coisas, porque senão ele poderia depois brigar com ela. E aí eu comecei a ler, eu falei: Márcia, eu nem quero ler essa carta, o resto. Eu nem quero ler, não vale a pena. Já percebeu que o clima não estava bom. Não estava bom. Não edifica. Ele deu uma folheada também, porque era muita coisa. Muita informação negativa, sabe? Aquela coisa pesada. Muito pesado. E eles foram... E a reunião era só com ela. Aquilo já não estava me cheirando muito bem. Mas aprove a Deus dela pegar e resolver levar o marido. E aí foi algo que rompeu mesmo as cadeias ali. Nós tivemos a oportunidade de ouvir ambos, né? E enquanto eles falavam, a gente estava na posição de quem estava ouvinte, mas também intercedendo por aquela situação. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, hoje lá, vocês estão em tempo integral na obra. Tempo integral. Tempo integral na obra. Tempo integral. Desde quando fomos. Isso facilita bastante também. Muito. Facilita muito. É muito bom. A nossa vida, eu não consigo perceber como é que eu conseguiria fazer o que a gente faz hoje. Tá tão desenvolvido a igreja se a nós gente tivesse a trabalhar partilhando, né? Tempo partilhado. E a gente eu tentei no início procura de emprego e tudo, consegui, mas foi sem a direção do Espírito Santo. Dei com os burros na água, não deu certo. Voltei para casa, né?
Porque, na verdade, o início lá, quando a gente chegou, não foi nada fácil. A adaptação foi muito difícil. A adaptação foi dificílima, pelo menos mais para mim. Ele gere bem esse tipo de coisa, sempre geriu bem esse tipo de coisa. Mas eu sempre tive dificuldade com mudanças, que me deixava muito desconfortável, muito insegura. Sim. Né? E assim, o início não foi nada bom. E durante 2 anos eu passei chorando. Quantas vezes a gente pensou em voltar, em desistir, em deixar de lado, não, isso aqui não é pra gente, ou a gente ouviu mal, será que foi isso mesmo que o Espírito Santo falou pra gente? Será que, sabe, aquelas indagações, mas não foi 1 nem 2 vezes. É interessante isso, que essa fala de Lise, porque uma coisa que nós saímos de Lagoa Santa com uma palavra que Deus estava nos levando. Isso. E aí nós falamos o seguinte um para o outro, olha, nós estamos indo. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Se da mesma forma que Deus foi tão claro conosco para nos levar para lá, se Ele não for claro o suficiente para poder nos trazer de volta, a gente não arreda o pé. Nossa, a gente que não, coisa legal de se falar. Não. Muito legal de compartilhar. E aí isso. Houve pressão, houve choro, houve tudo isso. Houve vontade de voltar, houve. Mas uma coisa que a gente olhava um para o outro sempre falava assim, Deus não falou nada ainda. Nossa, que lindo. Isso é muito... E o que segurava a gente lá era o propósito. A convicção daquilo que Deus tinha falado com a gente. Exatamente. Por que nós estamos lá? O que nós viemos fazer aqui? Quem é que falou para a gente poder vir? Então Exatamente. Isso sempre pesava mais nesse tempo de turbulências que a gente passava. Né? E outro fato que aconteceu também, que mexeu muito com a gente, foi que o nosso filho mais velho, o Arthur, ele no início também teve aquela dificuldade toda de cultural, de amizades que ele deixou aqui no Brasil. Que eles não têm filhos. Eles têm. Olha eu, desatualizadas, não? São 2 meninos. Arthur tem 29 anos e o Estevão tem 23. Ah, tá certo. O Arthur já está casado. Isso, ganhei uma filha, inclusive, que legal. a Laura. Maravilhosa, amo. Foi a hora que eu pedi ao Senhor mesmo. Que bênção. E ele, naquela questão, ele não queria sair do quarto, só queria ficar debaixo da coberta. Muito frio, nós chegamos lá no inverno, no auge do inverno. E ele começou, somatizar, o rosto dele a estourar espinhas de tudo quanto é lado. Ele ficou assim, cheio mesmo de espinhas, e aquela questão de não querer sair para não mostrar o rosto, não se relacionar, não se socializar com as pessoas, por causa disso, por causa de vergonha do rosto. E naquela época, o sistema de saúde, ele tinha dermatologista. Aliás, o sistema de saúde lá de Portugal, nós não temos uma unha para falar mal. Que legal. Só falar bem. Nós somos muito bem tratados lá até hoje. Que bom. E então, eles não tinham um dermatologista fácil, rápido, como era a urgência dele, né? Tá. Então, a minha mãe foi usada pelo Senhor para poder nos financiar esse tratamento, porque não é um tratamento barato. A gente tinha que ter o dinheiro ali na mão. Tem o tratamento, são 6 meses de tratamento, são exames. Normalmente, produto dermatológico também tem um valor alto, não sei lá. Né? Exatamente. Mas os remédios são caríssimos. Então, graças a Deus, o Senhor nos proveu essas coisas e ele foi tratado. Graças a Deus, tudo se resolveu, deu tudo certo. E foi quando nós fomos para o Porto, 6 meses depois, de Lisboa para o Porto, efetivamente. A nossa ida também para o Porto foi muito também interessante, né, More? Foi. Deixa eu só dar uma contextualizada. Falou do Arthur, né? Que o Arthur, ele, depois desse processo, ele entrou para a faculdade. Sim. Ele fez formação na área do desporto, que é educação física aqui no Brasil, né? Ah, que legal. Ele fez desporto, fez mestrado em treino e hoje ele atua como analista de desempenho de atletas
com atletas ao redor do mundo inteiro, né? Uau! Ele tem alguns jogadores aí famosinhos aí. Que legal! Ele faz um trabalho maravilhoso, muito bacana o Deus trabalho que ele abrindo faz. as portas para ele nesse mundo, né? E o Estevão já chegou indo para a escola. Então ele teve uma socialização muito mais rápida. Foi muito mais fácil para o Estevão. A escola e o Estevão, ele é diferente do Arthur, porque o Estevão é mais carismático. Ele chega chegando. A personalidade é outra. E o Arthur é mais introspectivo, né? Então, aí foi esse processo aí por causa disso. Mas o Estevão se adaptou muito bem. O Estevão hoje é formado também na área das tecnologias, ele trabalha na área de programação. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque às vezes, né, eu estava, antes da gente começar, dando uma olhada no Instagram da igreja, me lembrei, porque quando a Lari me passou o nome de vocês no episódio, eu não lembrei a fisionomia, né, de cabeça. Aí eu falei, gente, eu sei quem é. Aí fui acessar o Instagram da igreja e você vê tanta coisa legal acontecendo, como você percebe como é uma igreja relevante. E às vezes o pessoal olha e a gente conversa sobre as coisas que Deus faz, mas não entende que existe um processo em tudo isso, né? Eu acho interessante falar também sobre essas coisas, esses desafios que vocês enfrentaram. É fogo, porque eu sou da editora, eu sempre lembro de um livro. Mas não adianta, gente, eu vou ter que falar. Eu tenho um livro que eu tenho um chamego com ele, que é O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Não sei se vocês já leram. Já li. E todo capítulo ele começa com uma frase antes. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma que eu já grifei ela, assim, circulei várias vezes. Que o Mark Hanks falou assim: é preciso fé para ir aonde Deus te chamou, e é preciso fé para ficar onde Deus quer que você fique. Exatamente. Normalmente a gente tem uma tendência a ter fé para ir fazer alguma coisa. A gente nunca tem fé para ficar. Eu achei tão legal você falar que fez esse combinado entre vocês. A gente não está sendo guiado por Deus. Não é uma direção clara de ir, pois a gente vai ter que ter uma mesma direção clara para voltar. É isso aí. Exatamente. E no meio de todas essas coisas, parece às vezes que não foi Deus. Vem aqueles levanta aquelas coisas, né? Mas a gente é fogo, né? Eu penso, caramba, a gente tem a Bíblia, as histórias se repetem, os personagens só mudam e a gente acha que com a gente foi premiado. E com a gente, meu Deus foi diferente. Mas não é, né? Assim, você recebe um chamado de Deus e tanta coisa acontece. Moisés falou, não sou eu, sou gago, o senhor errou o endereço, errou a pessoa. Então você vai indo em várias... Paulo queria fazer uma coisa, o Espírito Santo falava, não é bem isso, tá, querido? Você vai para outro lugar. Então você às vezes tem expectativas frustradas, né? Então, aí você vai para a nação, obedece o Senhor. Nossa, Irênio Ramiro falou comigo, cheguei lá. Meu filho teve um nervosismo, ficou com a espinha no rosto, tá difícil a nossa adaptação. Aí começa a levantar esses questionamentos, mas o fato de você estar firme no que Deus falou para você, no seu propósito, é muito importante, né? Vai fazer você passar por isso. E agora você tem aquele Instagram bonito que as pessoas olham e falam, que igreja linda, que bom que tá frutificando. O resultado na vida dos filhos, né? Que os filhos se tornaram. Nossa, o filho do pastor agora trabalha com gente famosa, irmão, mas não foi bem assim no começo. Foi não. E eu achei muito importante, né, isso que vocês falaram. Deixa eu só falar desse negócio que eu acho muito interessante. Você falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa. Ele trabalha com gente famosa, mas nem sempre foi assim. Sim. E a primeira pessoa que deu uma oportunidade para ele trabalhar é Arthur Bonaldo, que foi membro da nossa igreja, Verbo da Vida de Madrid. E ele jogava futebol lá na Espanha. E Arthur Bonaldo deu uma oportunidade para eles fazerem o trabalho. Então, nem o Arthur conhecia ele, nem não se conheciam, mas casou uma oportunidade e desenvolveram um trabalho ali. Foi a primeira experiência do Arthur. Foi muito legal isso. Que legal. Isso aí é Deus agora construindo o quebra-cabeça do Arthur. Né? Deixa agora Deus completar o dele. Já deu as pecinhas de vocês. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Eu achei muito legal assim que vocês compartilharam para também a gente quebrar esse romantismo, né, do campo missionário. Porque muitas vezes as pessoas... não, porque uma vez é o que a Ellen estava falando aqui, citando o Mark Hanks, né? Não, eu tive fé, eu dei o passo, eu me mudei para outra nação. Agora,
né? Então, assim, entender que vão existir desafios, que vão existir dias maus, que vai existir a vontade de voltar. Isso não significa que você não esteja em fé, isso não, muito pelo contrário, Exatamente. né? Você está em fé e porque você está em fé, diabo coisas desafiadoras diabo, acontecem. né? Ele ainda vem dizer pra você que você não está em fé. Exatamente. Então, assim, é muito bom quando um missionário abre o coração e compartilha dos desafios que viveu. Porque às vezes também a gente tem quem ouve e não ouve os desafios, né? Só vê o Instagram. Só os louros. Então deu sempre tudo certo para eles, né? Deu tudo certo porque vocês estavam fazendo a vontade de Deus, então deu certo. Exatamente. Mas existem desafios e que bom que vocês estão abrindo isso, né, para as pessoas que estão nos assistindo, como uma inspiração, né? E como algo que vai ajudá-las a entender. Poxa, eu estou passando por isso, mas eu vou permanecer firme porque vale a pena cumprir a vontade de Deus, né? Sempre vai valer a pena. Exato. A gente está nesse lugar onde a gente está cumprindo a vontade de Deus. E o interessante é que hoje eu amo Portugal. É a minha casa hoje. Nossa. Né? Nós não temos nenhuma uma nota assim de querer sair de lá, porque nós aprendemos a amar Portugal, amamos o povo português, a questão cultural, né? Muita gente vai e fala tanta coisa a respeito de Portugal e do povo português contrário a eles, né? Mas eu digo o seguinte: como que você entrou na casa deles? Sim. Você tem que saber entrar. Na minha casa entra quem eu quero. E mesmo assim, as pessoas que entram na minha casa não vão lá mudando as coisas de lugar. Sim, né? sim. Então tem que saber entrar. E nessa de saber entrar, nós tivemos a oportunidade de conhecer os portugueses. E nós não tivemos problemas com os portugueses, como falam por aí. Né? Eu sei que existem algumas situações que são assim, realmente, que são há conflitos, né, diversos. Mas nós não tivemos esse tipo de problema. Pelo contrário, nós tivemos portas abertas. Por quê? Porque na nossa cabeça nós estamos chegando na casa deles. Então nós estamos aqui para servir a eles e não sugar deles. Sim. Né? Sim. Inclusive tem uma fala, eu penso que seja até cultural, de falar que o povo europeu é um povo frio. E eu não concordo com isso, jamais. Inclusive, nós fomos para lá com essa ideia, só que é uma ideia totalmente, eu creio que é diabólica. Porque não existe povo frio. Existe falta de saber ser guiado pelo Espírito, poder alcançar aquele povo. É isso aí. Porque as pessoas são sedentas, Carol. As pessoas estão sedentas por algo que elas nem mesmo imaginam que elas precisam. Entendeu? E tem um jeitinho, tem uma forma de chegar até o coração dos portugueses. E isso é que a gente tem que estar buscando, orando e pedindo ao Senhor a estratégia certa. Porque é Ele que fez os povos. Ele conhece todas as culturas, Ele conhece as nações. As nações são dele. Não é? Então a gente hoje ama o povo português. E eu digo categoricamente, eles não são frios. Os europeus, o resto da Europa, eles não são frios. Ok? São pessoas que precisam de Jesus, como eu e vocês precisam. Eu acho... Desculpa, pode falar. Pode. Eu gosto de comparar com Portugal. Na Europa geralmente tem aqueles aquecedores, né, que aquecem a água da casa inteira. E é interessante que fica lá uma chamazinha lá, e na hora que você abre a água, a chama, ela aquece aquela água, começa a aquecer aquela água, porque vai sair a água quente e vai entrar água fria, e precisa daquela chama para poder aquecer novamente. Eu penso que o europeu, ele tem essa chama dentro dele. Só precisa alguém chegar e dar o start correto para que aquela chama novamente arda dentro deles. Nós fomos para lá com a seguinte informação, né? Portugal é cemitério de pastores.
E uma igreja de 50 membros em Portugal é uma igreja grande. Ou seja, jogaram a nossa expectativa lá embaixo e nos legaram uma preocupação com as nossas vidas espirituais. Né? Só que essa informação chegou atrasada. Porque a informação que tinha era que nós estávamos indo para sermos representantes de uma parte do povo que ia chamar, clamar e experimentar um avivamento em Portugal. Amém. Que ia calçar toda a Europa. Sim. Então chegou a informação atrasada. Ok? Então as coisas começaram a acontecer. Graças a Deus, a igreja de Lisboa, a igreja de Braga, a igreja de Leiria, Amém. A igreja do Porto, a igreja de Viseu, de Castelo Branco e os demais de Setúbal, os demais pontos de pregação que estão espalhados em Portugal são verdadeiros celeiros de gente viva, cheios do Espírito, e as igrejas cresceram. Amém. Né? E então nós estamos vivendo um avivamento de igrejas grandes. Igrejas Verbo da Vida grande. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Né? Então isso é maravilhoso demais. Eu estava falando, lá vai eu fazer propaganda de novo. O senhor estava falando e eu estava pensando, às vezes é também uma questão de cosmovisão, né? O que para mim é ser um povo quente. A gente tem um pouco de dificuldade, porque o brasileiro tem uma forma muito clara e expressiva de demonstrar afeto, né? Amor. Sim. Às vezes a gente tem dificuldade, a gente vê um japonês que de repente não abraça, não beija, você pensa, não amo o filho. Mas, gente, que loucura falar isso, né? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa não ama? Como é a demonstração de amor de um japonês? E você aprende muito sobre isso dentro da escola de missões, tá bom, queridos? Aqui em Campina Grande, que vai te preparar para o campo. Então, se você tem um chamado para a Europa, primeiro, olha que privilégio você está tendo de estar participando de um podcast. Várias pessoas da Europa passando por aqui, falando coisas que já vão te dar um bônus, né, muito grande para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, por favor, se conecte a essas pessoas, se associe aos nossos missionários. Eles têm experiência, né? Eles têm um caminho para te sinalizar. E se prepare fazendo escola também, vai. É isso aí. Por falar em escola de missões, nós não tivemos essa oportunidade de vir para cá. Era um outro contexto, mas eu louvo a Deus pelo nosso ministério. Sim. Né? Porque Suelen, pensando naqueles que tinham ido para o campo missionário e não tiveram oportunidade, ela nos alcançou através de uma escola online, né? Fantástico. Que foi fundamental para o nosso crescimento missionário, né, como pessoas, como ser humano, perceber um pouco mais a respeito dessa questão cultural, ainda que já estivéssemos lá. Foi fundamental para nós. E aqui eu faço convite para você, faça a escola de missões aqui em Campina Grande, porque é fundamental para você no campo missionário. Amém. Sim, muito bom. Muito bom. Liz, eu queria te fazer uma pergunta. Você estava tocando nessa questão das famílias, né? Desse foco que o Senhor tem direcionado vocês para o trabalho com famílias. Acabei não terminando a história. Então, primeiro termina a história do casal com a carta enorme. Pronto. E ela, depois da conversa, ela me falou que o marido dela se chama Igor. E ela, Thaís, não é? Não sei se vocês vão editar isso aqui depois, mas enfim, já falei o nome. Porque eles são talvez quando você estiver assistindo vai aparecer. É o P e a P. Pronto. Então ela me falando depois como tinha gostado, né, do gabinete que nós tivemos. Ele virou para ela e falou assim: gente, eu não sabia que era assim, ter gabinete. Ou seja, ele estava esperando a gente, né, bater neles e chamar atenção e colocar de banco, aquelas coisas todas. Não foi nada disso, mas foi uma conversa tão leve, foi tão guiada pelo Espírito mesmo. Nós amamos eles. Sim. Por quê? Porque hoje nós vimos o resultado na vida deles. Eles saíram de lá radiantes. O Senhor me deu uma inspiração ali na hora de orar por ela, pelo útero dela. Sabe? E também Deus nos revelou que tinha
trabalhos feitos malignos, né, pelo diabo, pelas forças ocultas, alguma coisa assim, e nós oramos e expulsamos aquilo. E ela, depois, durante a semana, ela foi me relatando que ela começou a expelir alguns coágulos. Meu Deus. Assim, bem consistentes mesmo, sabe? Ou seja, nós cremos que Deus fez uma obra maravilhosa ali nela. E ela ficou livre de todas aquelas influências malignas na vida dela. Então, hoje... Aliás, antes da gente vir aqui para o Brasil, ela veio nos dar uma notícia maravilhosa, que ela estava grávida. Glória a Deus. Sabe, eles estão felizes da vida, estão servindo na igreja, estão ajudando no ministério de famílias, sabe? Então, eles são uma bênção hoje, muito felizes. A carinha deles está outra. Isso é gratificante. Começou. Isso é avivamento. Né? Exatamente. Isso aí é gratificante. Não tem preço que pague. Glória a Deus. Deus é lindo. Eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, você teve a experiência de ser uma esposa de pastor aqui no Brasil, né? Lá em Lagoa Santa. Sim. E hoje você atua como uma esposa de pastor na Europa, né? Nesse contexto de Portugal. Como é que você se vê nesse papel, né? Assim, tendo tido essa experiência aqui no Brasil, em Portugal, e como que você quais as estratégias que o Senhor tem te dado para alcançar as mulheres, né? Que acaba sendo esse mandato assim mais das esposas de pastor, né? Como é que você tem trabalhado com isso? Que estratégias Deus tem te dado? Pronto, aqui no Brasil, na verdade, voltando um pouquinho à história, eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse ser esposa de pastor. Inclusive, como eu vim de um contexto da presbiteriana, e esse papel nos era passado como algo pesado. A mulher sempre ficava atrás do pastor, então ela sempre estava nos bastidores, ela não tinha expressão nenhuma, né? Então a gente cresce com isso. Jamais quero ser esposa de pastor, jamais. E quando o Senhor foi nos introduzindo nesse caminho, nessa missão maravilhosa, eu fui percebendo que não era bem assim. Ainda mais depois que eu conheci o Verbo da Vida e o Rema. A minha visão mudou completamente. E a gente foi entendendo devagar como era o modus operandi do pastor no Verbo da Vida, de uma esposa de pastor. Então, assim, eu vejo como Lagoa Santa foi uma grande escola. Eu, na verdade, não sabia de nada e eu fui aprendendo com a prática, né? Encarando mesmo aquela situação. Mas foi leve. E já em Portugal, a escola continuou, só que num sistema mais enérgico. Sim. A média aumentou. A média aumentou. Por quê? Porque no seu país, a gente tem a impressão que as coisas são muito mais fáceis. Fazer igreja que a gente faz com o pé nas costas, gente. Sabe? Você abre uma porta, por exemplo, de uma igreja, daqui a pouco tem 50 pessoas, não demora muito. Lá na Europa é um outro contexto, são várias nuances ali que acontecem que a gente tem que aprender na marra. São dificuldades diferentes. São dificuldades diferentes. Nós entendemos também que as potestades do ar, elas são diferentes, a atuação delas é diferente lá na Europa do que aqui no Brasil. Então tem vários pontos diferentes umas das outras, né? De país para país, de continente para continente. Então tem sido uma escola até hoje para mim. Sabe? Graças a Deus tem chegado gente, hoje está bem mais leve para mim, sabe? Pessoas fiéis têm chegado, inclusive eu particularmente, eu não lidero o ministério com mulheres, mas Deus me trouxe uma fiel escudeira maravilhosa. Eu cito assim com a boca cheia, ela chama Társila Paiva, ela é maravilhosa, ela é a família dela. Ela pegou esse ministério com famílias, porque ela e o Joelis, eles cuidam do Ministério de Famílias, ela das mulheres
e ele dos homens. Ah, legal. Entendeu? Então ela pegou com tanta graça, sabe? Ela tá fazendo acontecer. Nós tivemos, agora nessa última conferência de mulheres lá na Europa, 20 mulheres. Isso para nós é um fato histórico. Que foram até a conferência. Que foram até a conferência. Que legal, a caravana de vocês. Exatamente. Mas o modo dela trabalhar, gente, é fantástico. Graças a Deus, Que né? benção. Sabe? Ela tem saído muito bem. E ela, para mim, é um socorro bem presente. Glória a Glória a Deus. Deus. Né? Porque eu tenho muitas demandas junto a ele. Eu preciso estar mais perto dele. Sim. Né? A gente... E coisas que só você mesmo, como esposa, pode se mover, né? Então, é muito legal também ter esse discernimento mesmo, né? De saber assim, não, isso aqui eu posso confiar para uma outra pessoa que Deus está levantando, para me dedicar a algo que só eu posso fazer, né? Exatamente. Então, assim, a nossa gestão, ela é muito descentralizadora. Inclusive, muitas pessoas vêm falar, nossa, vocês não têm preciosismo com púlpito, não sei o quê. Porque o nosso papel, eu penso que é esse, que é treinar pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem para poder serem treinadas, para nós é melhor. Sim. Porque é muito melhor a gente estar sentado ouvindo pessoas que a gente treinou. Isso é maravilhoso. Isso a gente aprendeu, inclusive, com o nosso ex-pastor, que é o pastor Marcelo. Ele fazia exatamente igual. E funcionou. E tem funcionado lá na nossa igreja. Amém. Sabe, nós somos muito gratos com as pessoas que Deus tem levantado para nos auxiliar. Sabe? Então, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Cada ano é novos aprendizados e o Senhor tem acrescentado só as nossas vidas, sabe? Muito bom. Pessoas, mulheres maravilhosas ao meu lado. Eita. É muito interessante nessa questão da Lise como esposa de pastor, porque no Brasil eu trabalhava numa empresa, né? Então tinha que dividir o meu tempo com a igreja e com a empresa, né? Então a gente tinha muito mais trabalho, né? No sentido total, né? Amplo, né? Quando a gente vai para Portugal, só eu fui e para o Ministério de Tempo Integral. Para mim foi novidade, né? Nunca tinha feito isso. Fui sempre movido a números, né? Tem que ter números, tem que apresentar Produtividade. Produtividade, né? Então houve uma cobrança muito grande de mim, né? Para mim mesmo, né? Cadê, né? Então nós tivemos que lidar isso muito com a nossa cabeça com relação a isso, né? Elisiane nesse papel foi muito fundamental, porque ela sempre foi a parte do equilíbrio da casa. Sim. Né? É auxiliadora, é idônea mesmo, vem trazer muita sabedoria, com conselho e tal. Então isso foi muito bom. Que legal. Gente, esse cronômetro, ele não é foi fake. favorável. Eu quero falar, ele é fake, não funciona nunca. Porque vale muito mais a gente aqui, entendeu? Do que você, sinto muito. Mas, por mais que já tenha encerrado o nosso tempo, eu queria só finalizar. Se vocês pudessem mandar um recado pro pessoal. Tem várias pessoas que assistem o nosso podcast. Tem pessoas com chamado pastoral e que sabem que vão para as nações. O senhor poderia dar um hello para eles aí? Um hello não, vamos falar em português? Seria como dar um oi em Portugal? Olá. Olá mesmo, né? Dá um olá. Manda uma mensagem pro pessoal. Fica à vontade, gente, a gente vai deixar o contato de vocês aqui. Você já sabe, né, pessoal? Sempre fica na descrição do vídeo. Você pode cooperar com essa obra. A gente fala nos episódios. Talvez você não seja um cooperador financeiro, mas seja um cooperador com o talento que você tem. Que por enquanto você não tá lá, mas você consegue servir daqui. Faça contato. Coloque o seu coração disponível para pegar junto com essa obra. E se você tem oferta também, isso é muito bom. Amém? Entre em contato com a igreja, com eles. Segue nas redes sociais. Acompanhe o que Deus está fazendo, você vai colher das suas sementes poderosas nessa terra fértil. Mas vamos lá, pode se despedir, mandar um recado. Antes de despedir, eu quero só voltar lá no início, que eu acho que eu esqueci de falar um pouco a respeito do quem é o nosso supervisor, né? Sim, verdade. Tanto papo, né, gente? É que a gente
tá é tão óbvio pra gente, né? Pega lá, vamos recapitular. Não, nós estamos debaixo da direção de Gleice e Marina, Glória meus a Deus. supervisores Glória na a Europa. Deus. Amamos a vida deles, honramos a vida deles, então é muito precioso. Que bênção. E eles estão lá na igreja de Leiria, né? Então a gente tem esse privilégio. Além disso, eles são nossos amigos, né? Então Que é muito bom desfrutar dessa cobertura espiritual da vida deles sobre nós, né? Amém. E vamos falar um pouco a respeito do ministério pastoral. Olha, eu quero te dizer o seguinte, querido, não tenha medo de entrar onde Deus te chamou para entrar. O melhor lugar que você pode estar na sua vida é no centro da vontade de Deus. Ali você vai ter provisão e segurança. Amém. Todas as coisas que você precisa, você vai encontrar nele, né? Então, não perca a oportunidade. Se submeta ao seu líder. Amém. Sabe, muito importante, se você tem um chamado pastoral, comece a compartilhar com o seu líder, com o seu pastor. Compartilhe com ele os desejos do seu coração, aquilo que tem ardido dentro do seu coração, e com certeza você vai ter instruções preciosas a serem seguidas. E o segredo do sucesso para você entrar nesse ministério pastoral é você se submeter completamente a ele. Certamente o seu pastor será o seu maior incentivador. Confie nas direções dele e tudo irá bem. Seja bem-vindo ao Ministério Pastoral. Te encontro pelas nações. Recebe, cara, vai ser um amém aqui nos comentários. E eu queria dar um conselho para você que tem um chamado, não sabe para onde ir, onde que Deus vai me mandar, qual é o tempo, né? Existe uma preparação que você precisa fazer. Uma delas é a escola de missões. E isso vai começar a te dar um norte, uma direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas em todo tempo, eu tenho alguns conselhos para te dar. Em todo tempo, seja guiado pelo Espírito. Amém. Sabe? Não tenha pressa de ir para o campo. Eu te digo uma coisa. Você é extremamente necessário na Europa. A Europa está clamando por pessoas que tenham certeza do seu chamado e que vão deixar a sua terra, a sua parentela e ir para a terra que ele vai te mostrar. Mas ser guiado pelo Espírito é tudo, amado. E outra, tenha sempre em mente o seu propósito, porque é isso que vai te sustentar no dia mau. Outro conselho que eu dou para você é: se prepare, faça o inglês. Vá com o inglês na ponta da língua para lá, porque ainda que se você for para Portugal e que a língua seja semelhante, lá também se fala inglês. Então, você deve se preparar nisso. E outra coisa, sirva na sua igreja local antes de ir, que também é uma boa preparação. E se Deus falar com você, não endureça o seu coração. A Europa precisa de você, querido. Amém. Eita, é hoje que Deus pega você que tem chamado para a Europa, viu? Não foge não. Aleluia. Gente, que coisa boa. Foi um prazer estar nesse episódio, conhecer vocês mais de perto. Conhecer, né, na verdade. Amém. E é uma honra. Eu sou muito grata a Deus pela obediência de vocês. Eu tenho certeza que muitas coisas vocês ainda nem têm dimensão, né? Mas Deus vai começar a demonstrar seus frutos. E que precioso fazer parte do que Deus está fazendo na Europa. Obrigado por manterem firmes quando as coisas apertaram. Amém. Eu sei que volta e meia acontecem circunstâncias, né, situações se levantam, mas por aqui, do lado de cá, tem um time que ora por vocês, que intercede, que apoia, né? Glória a Deus. E nós somos essas pessoas, vocês não estão só, estão agarrando a corda. Posso mandar um abraço para algumas pessoas? Com certeza. Eu queria mandar um abraço para o pastor Anderson Leiner e a Cíntia, para o pastor Alessandro e para Bel, que são das igrejas que a gente tem associados, né, lá com a gente, e também para a minha igreja,
Provérbio da Vida Porto. Sim. Na pessoa do pastor Jean e da Ana Paula, do pastor Guilherme e da Laís, do pastor Mateus e da Ana Luísa, né? E dos nossos líderes de departamentos, que são fundamentais para que aquela igreja cresça e avance. Meu abraço, meu muito obrigado a todos vocês. Amo vocês. Tô chegando. Que coisa boa, gente. Muito obrigada por compartilharem o coração, né, com a gente aqui. A ideia do Fala Missionário é essa, né? A gente fala sobre experiências, a gente fala sobre o que Deus está fazendo, mas é tão maravilhoso conhecer o coração dos nossos missionários, e vocês nos deram essa oportunidade hoje. Então, muito obrigado. E você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem aí uma série de episódios. Então, se você não assistiu ainda outros episódios, se esse é o primeiro que você está assistindo, seja bem-vindo ao Fala Missionário. Mas a gente tem aí uma playlist. O pastor Marcos já disse tudo. Então, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse nos assuntos que nós tratamos aqui. E as que não têm interesse também, você manda para elas serem despertadas. Amém. Porque nem todos temos um chamado missionário transcultural, mas todos nós, nascidos de novo, temos um compromisso de levar a palavra de Deus para todas as nações. Então, muito obrigada pela sua companhia, e nós vamos encerrando por hoje. Vamos olhar para lá nessa câmera para dar um tchau. Tchau. A gente se encontra. Tchau, gente. Valeu. Valeu.